Estamos aqui com mais um vídeo do Expresso Fé. Eu me chamo David. Eu, Ciana. A gente fez um vídeo sobre o Expresso Fé, falando sobre expectativas. A gente está no momento de transição de ano, mudança de ano. Nesse vídeo que a gente fez sobre expectativas, é importante, bom dar uma olhada sobre as nossas expectativas. E então, falando sobre fim de ano, nada mais importante de falar do que aquilo que a gente considera fundamental durante o nosso ano, o ano vindo, um novo ano vindo. Então, como que vai ser a caminhada, né? Tanta coisa, tanta meta, tanto objetivo. Como é que está a nossa vida com Deus, né? Como que a gente está no conhecimento da vontade, do plano de Deus. Então é importante nós estarmos firmados nisso. Então a gente resolveu trazer, né, comentar um pouquinho sobre essa leitura anual da Bíblia, porque a gente faz a leitura anual da Bíblia todo dia, uma leitura onde a gente vai vendo aquilo que Deus tem nos ensinado. A gente vai trazer também dicas de como tu pode participar, estar junto e receber ajuda para o conhecimento da Bíblia, leitura da Bíblia também. O link vai estar abaixo do vídeo, para você saber mais, né? Isso aí. Então, finalizando esse ano, na leitura bíblica, a gente tem ali as cartas a Pedro, a primeira e segunda carta de Pedro, onde a gente vê no decorrer da leitura da Bíblia aquilo que ela é para fazer. Para que a Bíblia existe, né? Exatamente para aquilo que os apóstolos, os profetas trazem ali. A obra de Cristo, o plano de Deus. As cartas a Pedro, ele enfatiza, vai trazer sobre a importância de que as provações, as dificuldades, elas evidenciam a nossa fé. Como a gente age diante das dificuldades, evidencia no que nós cremos. E se cremos em Cristo, nada mais normal do que nós passarmos por dificuldades, inclusive sofrendo a injustiça, sofrendo a maldade, ainda que nós façamos o bem em prol de Cristo, do reino de Deus, que é uma boa notícia para a salvação da humanidade. Vem falar ainda sobre eles ser testemunhas, eles são testemunhas de Cristo, que viram, ouviram, né? Então vem falar para a gente se preparar mentalmente. Isso é algo que me chama a atenção nessa leitura, onde nós somos então alimentados, amadurecidos no domínio próprio, importante fruto que o Senhor vem nos dar, a nossa consciência, né? Vem falar sobre sermos obedientes, cuidarmos com a ignorância, não sermos ignorantes do conhecimento de Deus, sermos trabalhadores da fé, estarmos trabalhando entre nós, principalmente aos participantes da igreja, da congregação onde estamos. Nós temos que trabalhar pelo vínculo, pela saúde dessa comunidade, dessa comunhão, pelo conhecimento e perceber que Cristo está voltando e nunca negar isso, ainda que muitos estejam zombando e duvidando. E ele lembra sobre quando Noé proclamava a justiça, ou seja, ele anunciava aquilo que Deus estava para fazer. Então todo mundo sabe sobre o conhecimento da arca que Noé fez, né? Que Deus disse para ele fazer. Um momento difícil ali, então Noé teve uma atitude de proclamar a verdade de Deus e salvar a sua família, 7 pessoas, foi detalhado isso. E mais uma vez eu torno claro que essa leitura trouxe a volta de Cristo também, né? Nas cartas a João, nas 3 cartas a João, mais uma vez é enfatizado aqui que eles são testemunhas do que viram, do que ouviram, do que tocaram em Cristo. Isso é um testemunho, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus sendo expressa para nós aqui nas Escrituras, enfatiza sobre o amor que devemos ter entre nós, irmãos, participantes da igreja, sobre obedecer a Cristo, cuidar com os falsos ensinos, muita falsidade. Esses detalhes são abertos na caminhada, a gente vai caminhando e discernindo aqui. Eu estou trazendo só alguns pontos para você perceber como essa leitura nos traz clareza, já nos traz direção. E Judas, a carta de Judas, ele traz um alerta, ele enfatiza muito isso, sobre essa questão dos falsos ensinos, da imoralidade, da ganância. Isso é algo evidente até mesmo no meio daquilo que se diz igreja. Isso é muito claro nos nossos dias, faz parte. E Apocalipse, né? Apocalipse é um livro maravilhoso, ao contrário de que muitos têm percebido aí, aquele medo, aquele terror. Apocalipse é maravilhoso. Ler Apocalipse nos traz a clareza de quem Cristo é, da majestade de Cristo, da volta de Cristo, da restauração do que Deus vai fazer. E um alerta que nós queremos também te dizer: você precisa ler a Bíblia
para perceber o que vai acontecer, o que está acontecendo e como isso está de acordo com a vontade de Deus. Muita coisa ruim. Isso vai nos preparar. A palavra de Deus nos alimenta, é a palavra de Deus que nos traz discernimento e a vida no Espírito para nós poder suportar, compreender, fugir do que é falso, entender o governo de Cristo, o que Ele vai fazer, derrotando seus inimigos. Então nós precisamos ouvir, adquirir o conhecimento, obedecer, entender a mensagem que Deus tem para nós como igreja, para o mundo, para arrependimento, para conversão e escaparmos do que vem adiante aí, né? Então a leitura bíblica é necessário para nós, é como respirar, não tem como ficar sem a leitura bíblica. Então a gente quer te trazer mais essa dica para um ano que se inicia, para a sua vida, te convidar a participar, para estar por dentro do conhecimento da vontade de Deus, do plano de Deus, e é lindo, é necessário, eu não consigo expressar em palavras o quanto isso é necessário, é importante para a nossa vida e ter nos guardado. Nada mais importante do que trazer essa dica para você, um ano que começa, no ano que se inicia, trazer esse alerta e essa cooperação também para você. Nós podemos estar conversando durante o ano sobre isso, o entendimento da Bíblia, da Palavra de Deus. Falando ali, só para complementar, sobre alerta, sobre as cartas que você falou, é muito interessante porque Apocalipse, Judas, Pedro, né, as cartas que finalizam a Bíblia, né, eu percebi na leitura, pude perceber que esse que fala sobre o engano, sobre o falso ensino, sobre os falsos profetas, nessas 3 cartas fala isso, né? É muito interessante, né, que à medida dos últimos dias parece que o Senhor veio alertando, né, nesses tempos dos falsos ensinos, falsos profetas, falsas doutrinas, falsos irmãos, né, o falso Messias, aquilo que parece que é verdadeiro, mas não é. Então isso, quando é enfatizado assim muito, né, isso me chamou a atenção porque de uma forma seguida, né, em 2 Pedro, em Judas, em Apocalipse, fala sobre esse mesmo assunto, né? Então eu vejo como se fosse ali uma exclamação para nós, né, um ponto de exclamação para a gente tomar atenção com isso nos dias que antecedem a volta de Jesus. Verdade, é um alerta, fica chamado de atenção. Então fica a nossa dica, leitura bíblica para sua vida. É isso que a leitura bíblica, né, é uma das coisas que vai nos ajudar a não sermos enganados, né, porque Deus deixou a palavra para nós lermos, para nós. É o manual, né? É o que... É que nem você falou, se não ler a Bíblia, meu Deus, já lendo, hoje em dia muitos homens manipulam, né? E se você não ler, vai ser muito mais fácil de ser enganado. Então, por isso a importância da leitura bíblica anual, né? Que Deus sabe o que Ele fez, por isso que Ele fez questão de homens deixar registrado isso, né? Para que a gente tivesse essa oportunidade de conhecer e de se preparar. Já existe, né, um descrédito com relação à Bíblia. Já existem Bíblias falsas. Então a Bíblia é a palavra de Deus, é o próprio Espírito de Deus aí para nós podermos receber conhecimento, entendimento. Então, como a gente tem dito, acho que é um ponto importante, né? Nas últimas palavras da Bíblia há essa chamada de atenção para cuidarmos com o engano. Então aproveite o tempo oportuno e nós estamos aqui para ajudar nisso. Nós vamos deixar aí dica. Qualquer dúvida de qual que é a Bíblia, né? Qual que é a Bíblia verdadeira? Qual que é aquela Bíblia que não foi manipulada, que é a Bíblia que, né? Tem dúvida, comenta, nos chama, entra no grupo, enfim, pergunte, né? Porque hoje em dia tá realmente bem complicado. Como diz as cartas ali, o engano, né, se multiplicaria. A coisa tende a piorar. É uma verdade, é uma realidade. Deus nos avisou sobre isso. A gente te convida a receber essa ajuda para entender isso e poder caminhar com Deus aí
nessa expressão de fé. Esse é o nosso convite. Verdade. Fica aqui o nosso Expresso Fé de final de ano. Nós desejamos que a vontade de Deus, a bondade de Deus, a verdade de Deus chegue ao teu coração e que você possa ter uma vida com o Senhor, em paz, livre para andar com Ele, livre dos enganos daqui para frente, tá bom? Deus Isso. abençoe. Deus abençoe.